Bem, nós vamos falar agora de taxa de variação. Então, a gente viu a derivada num contexto geométrico, onde ela é o coeficiente angular da reta que tangencia o gráfico. A gente viu a derivada num contexto físico, onde ela é a velocidade instantânea de um determinado objeto. E agora a gente vai ver a ideia de derivada simplesmente para uma função f de x, sem especificar o contexto. Então, essa interpretação, ou essa ideia de taxa de variação, na primeira ideia da geométrica, ela é o coeficiente angular da reta tangente. A taxa de variação, no contexto físico, ela é a velocidade instantânea. E a taxa de variação em outros contextos é o que a gente vai estudar agora, que no fundo é a mesma interpretação que a gente viu antes, só que de maneira um pouquinho mais geral. É importante entender que eu posso ter funções que relacionam duas grandezas, sendo uma grandeza dependente da outra. Eu posso ter, por exemplo, e é um exemplo que a gente vai dar, o custo de produção de determinado material em função da quantidade de matéria-prima que eu tenho. Então, se eu tiver 1 tonelada de plástico, eu consigo fazer algumas vasilhas e o custo de cada vasilha vai ser X. Se eu tiver, ao invés de 1 tonelada de plástico, tiver 100 toneladas de plástico, eu vou conseguir fazer várias vasilhas e o custo de cada uma dessas vasilhas provavelmente vai diminuir. Então eu tenho duas variáveis relacionadas por uma função que associa quantidade de matéria-prima por custo unitário do material produzido. Se eu calcular a derivada num determinado ponto, eu estou calculando com que velocidade esse custo está aumentando ou diminuindo à medida que eu aumento a quantidade de matéria-prima ou à medida que eu vario essa quantidade de matéria-prima. Então, não deixa de ser uma velocidade, mas não é uma velocidade da ideia física que a gente tem, é uma velocidade de quanto que uma grandeza aumenta à medida que eu vario uma outra. Então, isso tem diversas aplicações, nesse contexto que você pode pensar nas aplicações em economia, nas aplicações em biologia, nas aplicações até mesmo na própria engenharia. Então vamos lá falar um pouquinho dessas ideias para fechar esses vídeos sobre introdução à derivada. Então suponha que eu tenho uma f, seja y com f de x, e se x varia de x1 para x2, então a gente tem um delta x, que é o x2 menos o x1, e esse delta x, normalmente ele é chamado de incremento. Tá? Ou variação de x também, né? Que é bem simples. Obviamente, esse incremento, que é feito em x, ele gera um incremento ou uma variação correspondente em y, que é o que está aqui embaixo. Então, se eu saio de um x1 e vou para um x2, além de eu ter uma variação em x, eu saio de um f de x1 e vou para um f de x2, então também tem uma variação em y. Então, pensando num gráfico, esse aqui é meu eixo x e aqui meu eixo y, e eu tenho uma função que faz uma coisa assim. Se esse daqui é o meu ponto x1 e esse é meu ponto x2, né? E essa daqui é minha f de x1 e essa outra de cima é minha f de x2. Então, quem que é meu ΔX nesse contexto? Meu ΔX nesse contexto é essa distância que eu tenho aqui. Esse é meu ΔX. Quem que é meu ΔY nesse contexto? Essa distância que eu tenho aqui. Tá ok? E aí, essa expressão ΔY sobre ΔX é o que a gente chama de taxa de variação média. Que lá no contexto da física era a velocidade média. Lá no contexto da geometria era o coeficiente angular da reta secante. Tá? É esse ΔX, esse ΔY sobre esse ΔX. Então aqui eu estou dizendo que se meu x sair de x1 e for para x2, o meu y vai ter esse incremento ΔX e o quanto que meu y varia por variação de x é dado por essa taxa. Tá? Então, quanto maior for a variação, quanto muda meu y a cada incremento que eu faço em x, se esse incremento é de 1 em 1, por exemplo. Então, a ideia mais ou menos, a ideia basicamente é essa. Agora, se a gente faz por outra página aqui,
se eu faço limite, vou fazer de preto. Se eu faço, portanto, o limite. Agora eu vou chamar de ΔX, de ΔX tendendo a zero, de ΔY sobre ΔX. No fundo eu estou fazendo, eu posso escrever isso que é o limite de x2 tendendo a x1, de f de x2 menos f de x1, dividido por x2 menos x1. Que essa expressão também não tem novidade nenhuma para vocês. Isso daqui é o que a gente chama, eu vou escrever de vermelho e até um pouco mais forte, é de taxa de variação instantânea. Instantânea em x igual a x1. Não tem novidade nenhuma para vocês, né? Só que agora eu simplesmente eu não falei que a f, que eu quero uma reta tangente, também não falei que essa f representa o deslocamento de uma partícula. Então, o conceito de derivada, ele não depende de aplicações, ele é um conceito puramente matemático e quando eu falo dele puramente matemático, a derivada de um ponto é a taxa de variação da função naquele ponto. Vamos fazer um exercício, que é um exercício gráfico. Eu tenho aqui um gráfico de uma função, vou fazer o desenho aqui para vocês. E essa função, basicamente, ela tem esse comportamento assim. E eu tenho alguns pontos dessa função. Tenho primeiro aqui o ponto x1. Tenho outro ponto que é x2. Vamos fazer o x2 um pouquinho mais para frente. Que eu acho que vai melhorar a minha... Opa, sumiu a função. Vamos fazer a função de novo. Pronto. Meu x2 eu vou colocar aqui. Vamos pôr um x4, um x3, bem aqui na onde troca o pico. E um x4 aqui embaixo. Tá? Então aqui é o meu x3, x1, x2, x3, x4. Desculpa a letra, porque escrever assim é complicado. Mas vamos lá. A questão A. A questão A, a pergunta é: em quais pontos a derivada é positiva, negativa ou nula? Então, a derivada, agora eu vou pensar, eu acho que para responder essa pergunta é mais fácil pensar na geometria. A derivada ela é o coeficiente angular da reta que tangencia o gráfico nesses pontos. No ponto x1 e no ponto x2, essa reta que tangencia, ela é uma reta crescente, né? Então aqui é outra reta que tangencia, ela é crescente. No ponto x3, ela é uma reta horizontal. E no ponto x4, ela é uma reta decrescente, né? Então, o coeficiente angular da reta em x1 e x2, ele é positivo, como a gente tinha comentado. Então, eu posso escrever como resposta que a f' de x1 é maior do que zero, ou seja, ela é positiva, e a f' de x2 também ela é positiva. Ou seja, as derivadas em x1 e x2 são positivas. Em x3, a f' de x3, como ela é horizontal, significa que ela tem coeficiente angular igual a zero. Na equação dessa reta, meu m é zero. Então, isso dá zero. Então, é onde ela tem derivada nula. Isso vai ser um ponto super importante em aplicações para a gente. E a f' de x4, ela é decrescente. Então, é onde a minha derivada é negativa. Tá bom? Então, essas seriam as respostas para esse problema aí nesse contexto. Qual a resposta do item B agora?
Qual é a taxa de variação instantânea maior? Desculpa, a taxa de variação instantânea maior ocorre em x1 ou em x2? Então, a pergunta é, a derivada, ou a taxa de variação conforme a gente viu lá antes, ela é maior em x1 ou em x2? Em ambos os casos ela é positiva, mas se você notar pelo gráfico, foi um esforço na hora do desenho, a reta que tangencia o gráfico em x1, ela tem uma inclinação maior do que em x2. Né? Em outras palavras, este ângulo que está aqui, θ, ele é menor, aliás, ele é maior do que este ângulo θ que está aqui, certo? Então, se os ângulos θ têm essa relação de ordem, suas tangentes também têm a mesma relação de ordem, porque a tangente é uma função crescente. Então, nesse caso, eu posso escrever, né, que a taxa de variação instantânea, que a gente pode representar pela derivada, então, a f' de x1 é maior que a f' de x2, certo? E a ideia era essa. Bem, último exemplo para a gente encerrar. Então, como eu falei para vocês, até um exemplo parecido que eu tinha falado, a minha função f ela pode representar outras coisas, né? Não só o tempo, a relação de tempo de deslocamento, mas ela pode representar, enfim, inúmeros exemplos de relações. E a derivada dessa função f representa a velocidade com que a variável dependente muda à medida que eu faço mudanças na variável independente, que é o x. Então vamos olhar para esse contexto. Né? Seja f de x o custo em dólares de produção de x metros de certo tecido. Tá? Então, a f é o custo de produção e o x é a quantidade de tecido que eu tenho. Espera-se que, à medida que eu vou produzir mais tecido, o custo de produção desses tecidos vão aumentando, obviamente, mas eles não aumentam linearmente. Né? O custo de produção por metro do tecido ele acaba ficando mais barato, porque eu uso o mesmo maquinário, os mesmos funcionários, enfim, posso comprar tecido mais barato se eu comprar uma quantidade maior, enfim, por uma infinidade de coisas. Então, qual é o significado de f' de x? Primeira pergunta. Então, essa é uma resposta que a gente vai descrever. Então, A. F' de x nesse contexto podemos escrever assim, é a velocidade com que o custo de produção muda à medida que muda a quantidade de tecido produzido. Quantidade de tecido produzido. Quais são as suas unidades? Nesse caso, como a minha F ela é o custo em dólares e o meu X é o tamanho, a quantidade de tecido em metros, eu posso dizer que as unidades nesse caso são dólares por metro. Tá? Então, a velocidade com que isso varia instantaneamente. Tá? Não pode esquecer da palavra, não pode esquecer do contexto de instantâneo. O item B, de vermelhinho aqui. Opa, desculpa. O item B, ele é o seguinte. Em termos práticos, o que significa dizer que f' de 1000 é igual a 9? Né? Então, pelas unidades que a gente viu, f' de 1000 é igual a 9 dólares por metro. Isso significa que no momento que eu estou produzindo 1000 metros de tecido, o preço
do metro do tecido que eu estou produzindo está sendo $9. Se eu aumentar a quantidade de produção, provavelmente o preço desse tecido, o preço do metro desse tecido vai diminuir. Então, F' de 1000 ser igual a 9 significa que quando eu estiver produzindo 1000 metros do tecido, o custo desse tecido por metro vai ser $9. E o item C, vou fazer de vermelho, tinha esquecido. O item C ele é o que é maior, F' de 50, F' de 500 ou F' de 5000? Então, a gente pode pensar que o gráfico de produção, isso é uma questão de contextualização, né? Não é uma questão simplesmente matemática. Tem que entender um pouco o contexto. Se eu pensar que aqui é o tanto que eu vou produzir de tecido e aqui é o custo, que é o meu F de x, eu posso imaginar que a produção, o custo de produção tem uma curva mais ou menos assim. Ela vai sempre aumentando, óbvio que não tem como aumentar a quantidade de tecido e de repente ficar mais barato do que uma quantidade menor, mas a velocidade com que esse custo cresce vai diminuindo, porque à medida que aumenta a quantidade de produção, essa velocidade vai diminuindo. Então, se eu pensar nas retas tangentes, essa é sempre uma interpretação boa, né? Cada retinha aqui, ela tem um coeficiente angular, mas esse coeficiente angular ele vai ficando cada vez menor. Então, eu posso dizer que o meu F' de 50 ele é maior que o F' de 500, que é maior que o F' de 5000. E até mesmo usando a interpretação do caso anterior, significa que em 50 o preço do metro do tecido é maior do que o preço do metro em 500 metros de produção e que é maior do que o preço do metro em 5.000 metros de produção. Então, em outras palavras, a gente está dizendo que à medida que eu produzo mais tecido, o custo do metro do tecido vai ficando cada vez menor. Essa mesma ideia que a gente fala em produções em larga escala. Então, se eu tenho uma empresa grande que produz bebida, eu não consigo, uma empresa pequena não consegue concorrer com ela, porque a empresa grande consegue, por ter uma alta produção, um custo por bebida menor. Então, essa é uma ideia de derivada que não se fala de velocidade do contexto físico, e a gente usa a ideia de reta tangente para compreender, mas não, em nenhum momento está se pedindo o coeficiente angular da reta tangente. Vou aparecer aqui. A gente falou todas essas ideias, são ideias introdutórias, a gente fez alguns cálculos de derivada. O intuito agora é a gente aprender técnicas de derivada para fazer esses cálculos de maneira mais prática e também entender um pouquinho dos contextos onde eu não consigo calcular a derivada de uma função. Depois que a gente aprender as técnicas, que são muitas, então vai ser um certo tempo com isso, a gente vai aprender algumas aplicações da derivada no contexto de encontrar máximos e mínimos, taxas variacionais, enfim. A gente vai falar sobre isso. Beleza, gente? Valeu!